O Arquivo Nacional começou um processo de digitalização de acervos do país. Os arquivos do período da ditadura militar vão ficar disponíveis na internet. Informes, jornais antigos, relatórios, prontuários, fichas. À primeira vista, simples folhas de papel, mas na realidade guardam em si um universo complexo de implicações políticas. Os arquivos produzidos durante a ditadura militar pelos órgãos do aparato repressor do país ainda hoje provocam discussões acaloradas e calafrios entre os envolvidos no processo, principalmente porque, mesmo 40 anos depois da ditadura, muitos documentos continuam secretos. Alguns pesquisadores chamam de filé da documentação da polícia, das polícias repressivas, né, do sistema ditatorial. Eles podem revelar operações articuladas pelas Forças Armadas e outras instituições repressoras com relação a desaparecimento de pessoas, com relação a torturas, né, com relação a projetos existentes para o Brasil naquele momento que não interessam vir à tona, né? O principal arquivo da época da ditadura, né, são os arquivos das Forças Armadas, principalmente do DOI-CODE, que existiu em quase todos os estados da Federação. Então esses arquivos continuam ainda um mistério. As Forças Armadas dizem que não tem, né, mas até as pedras sabem que existem esses arquivos, né? Não se teve ainda força, né, para que se imponha a obrigação às Forças Armadas de abrir esses arquivos. Atualmente, os principais documentos liberados ou semi-liberados se concentram no Arquivo Nacional, provenientes de órgãos como o SNI, Sistema Nacional de Inteligência, criado no período da ditadura, só podem ser acessados através de uma triagem feita pelos próprios funcionários do arquivo, processo que a pesquisadora Ana Rita sentiu na pele quando precisou dos documentos para a tese dela sobre o movimento feminino na anistia. Além de demandar tempo e dinheiro, a busca pode terminar em frustração para os pesquisadores. O pesquisador, a partir dessa intermediação, não é interessante que ele tenha essa intermediação. É interessante que ele vá direto às fontes, porque muitos documentos que esses intermediadores podem dizer para você, olha, eles não vão funcionar para a sua pesquisa, pode ser que eles funcionem. Os maiores interessados na abertura dos documentos são as próprias vítimas da ditadura. Mesmo com a garantia constitucional de acesso ao seu prontuário, o ex-preso político Mário Albuquerque, membro da Associação 6468, acredita que a democracia no país depende do acesso universal aos arquivos. Ele defende que o silêncio sobre os documentos gera a impunidade, que está na raiz da violência contemporânea. Essas barbaridades cometidas contra pessoas de classe média fica impune. Então a polícia sente-se de mão livre para cometer essas barbaridades com as pessoas mais pobres, né? Então nós enfrentarmos isso não tem nada a ver com vingança, com revanchismo. Tem a ver com o tipo de sociedade que nós queremos construir em nosso país. Um projeto do Arquivo Nacional pode ajudar a amenizar esse quadro. Em fase de estruturação, pretende disponibilizar parte dos arquivos pela internet. E essa documentação será digitalizada e alimentará um portal chamado Memórias Reveladas, com o mesmo nome do projeto, que ficará sediado no Arquivo Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. O Ceará deve disponibilizar para o projeto documentos relativos ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e a Polícia Militar do Estado. Mesmo sem prazo certo de implantação, o diretor do Arquivo Público do Ceará acredita que o projeto vai auxiliar na organização, preservação dos documentos e identificação de arquivos ainda não catalogados. Mas as restrições de acesso continuam. Os nomes dos torturadores, por exemplo, vão para a internet cobertos com tarjas. Então a gente tarja o nome dessa pessoa porque nós não podemos, divulgar isso, porque é problemático. Essas pessoas têm famílias, têm descendentes, têm, né, filhos e netos e etc. e tal. Então é dessa forma que está sendo feito atualmente. Opinião diversa tem a pesquisadora Daniele Nilim. Doutora com a tese O Preço do Passado, Anistia e Reparação de Perseguidos Políticos no Brasil, ela defende que as informações devem ser postas de forma integral. Se você quer, de fato, que um episódio como esse não aconteça mais na sociedade, você tem que ir a fundo mesmo. Doa quem doer.
mesmo, né? Então, assim, é preciso, você não pode ficar se escondendo sobre a alegação de que houve uma anistia para que essas coisas não venham à tona. E agora, as dicas da nossa agenda cultural. Olá! Na agenda cultural de hoje a gente fala sobre teatro, pré-carnaval e músicas de Chico Buarque. Na França dos anos 40, a loucura era vista com muito preconceito e tratada como isolamento. Assim foram os últimos anos da vida do ator e dramaturgo Antonin Artaud, que é tema de uma peça em cartaz, O Dragão do Mar. Antonin Artaud faleceu em 1948 e é referência no campo teatral. A sua arte foi marcada pela vivência da insanidade. Ele passou por muitos manicômios e sofreu com os tratamentos da época. A dor do artista é retratada na peça O Homem do Sol no Céu da Boca, da Companhia Experimental de Teatro, em cartaz toda terça-feira de setembro no Dragão do Mar, sempre às 8 da noite. O ingresso custa R$ 2,00, R$1,00 a meia. O ano ainda nem terminou, mas os blocos de pré-carnaval já se organizam. A Secretaria de Cultura de Fortaleza lançou mais um edital. A Prefeitura vai distribuir R$300 mil para os blocos, que devem se inscrever até o dia 19 de setembro. O edital de fomento aos blocos de pré-carnaval de rua está disponível no site da Secretaria. As inscrições devem ser feitas na sede da Secutifor, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os documentos também podem ser enviados pelos Correios. 50 blocos vão ser selecionados. As canções de Chico Buarque sonorizam peças de teatro Brasil afora. E o público de Fortaleza pode conferir um pouco dessa história musical nesta quarta-feira. É o show Canções do Palco Brasileiro, que acontece ao meio-dia no Centro Cultural Banco do Nordeste. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Márcio Matos, que é professor do curso de música da UES e diretor do espetáculo. Márcio, o que o público vai conferir no show de quarta-feira? Bom, a gente preparou uma apresentação a partir de um repertório escolhido de peças teatrais escritas por Chico Buarque e juntamente com outros parceiros, né? Então são 4 peças, são músicas da peça Calabar, da peça Roda Viva, Gota d'Água e Ópera do Malandro. Márcio, como é que vocês chegaram a esse repertório? Bom, a gente sempre teve vontade de fazer uma apresentação com músicas do Chico Buarque. E o Chico, além de ser muito conhecido pelas suas composições, ele também tem algumas peças escritas por ele. E aí, a partir disso, a gente foi atrás dessas peças e escolhemos 4 que são as mais representativas da obra dele. E a partir disso, a gente escolheu as músicas que são mais representativas de cada uma dessas peças. Então, a gente escolheu dessa forma. Pode citar algumas músicas? Folhetim, que é da Ópera do Malandro, que é muito conhecida, a música Geni, a própria música Roda Viva, que é da peça Roda Viva, Tatuagem, que é da peça Calabar, Ana de Amsterdã também, que é uma música bastante importante na peça. Professor Márcio Matos, muito obrigada pela entrevista e bom trabalho. O show Canções do Palco Brasileiro acontece nesta quarta no Centro Cultural Banco do Nordeste e o grupo continua as apresentações em outros espaços. Essa foi nossa agenda cultural, aproveite as dicas e uma boa semana. O UFCTV fica por aqui. Uma excelente semana para você. No próximo programa, nós voltamos com mais informações sobre os trabalhos e atividades da Universidade Federal do Ceará.